Estes serão os materiais que vamos utilizar para o vídeo de hoje. Eu vou utilizar o fio amigurumi, você pode utilizar um fio semelhante. Também vamos usar meia pérola preta, eu vou deixar a numeração aqui na descrição. Vamos precisar de agulha e argola para chaveiro. Vamos começar fazendo o nó corrediço e na sequência 10 correntes. Deixe uma sobra de fio e faça 4 cordões com 10 correntes. Faça um anel mágico. E na sequência, trabalhe 6 pontos baixos dentro do anel. Feche o anel mágico. Faça um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Inicie a próxima carreira com uma corrente. Aqui no primeiro ponto, faça um ponto baixo. No próximo ponto, vamos fazer 2 pontos baixos, ou seja, um aumento. Vamos seguir com esta sequência de um ponto, um aumento por 3 vezes e vamos ficar com 9 pontos no total. Na sequência, vamos pular o ponto baixíssimo e a corrente. Introduza a agulha no primeiro ponto baixo, faça um ponto baixíssimo, uma corrente, fecho bem o anel mágico e dou alguns nós, corto o excesso. Agora, vamos seguir fazendo 2 carreiras de ponto sobre ponto. Para cada ponto da base, irei fazer um ponto baixo e cada carreira terá 9 pontos. Finalizadas as 2 carreiras, corto o fio deixando um pequeno excesso para a costura. Faço 2 peças iguais na cor verde ou vermelha e 2 peças brancas. Para fazer a montagem, vou utilizar uma agulha de tapeceiro e primeiramente vou passar a minha agulha apenas pelas alças de fora de cada um dos pontos. Na sequência, pessoal, vou colocar a ponta mais curta do cordão com as correntes para dentro da peça. Coloco também um pouco de enchimento.
Na sequência, fecho bem o anel mágico invertido e agora vamos costurar uma peça à outra. Faça essa montagem em todas as peças. Faça o nó corrediço. Na sequência, 16 correntes. Pulo a primeira corrente, na próxima introduzo a agulha e faço um ponto médio. Fico com 3 alças, laço e tiro as 3 de uma vez. Agora vamos seguir fazendo um ponto médio para cada corrente da base por 14 vezes no total. Até chegar na penúltima corrente. Agora, na última corrente, nós vamos trabalhar 3 pontos médios. Vamos virar a peça e vou introduzir a agulha apenas pegando esta alcinha da corrente, já escondendo a sobra de fio inicial. E vamos trabalhar 13 pontos médios, um ponto para cada ponto da base. Aqui no último ponto médio, nós vamos fazer 2 pontos. Pulo a primeira corrente e aqui no primeiro ponto médio introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo, fechando a primeira carreira. Inicio a segunda carreira fazendo uma corrente, laço, venho aqui no mesmo ponto da base, faço um ponto médio e na sequência vamos seguir fazendo um ponto médio para cada ponto da base.
Finalizada toda a volta, vou fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto médio. Faço uma correntinha, vai ficar dessa forma. E agora, aqui na parte de baixo, eu vou contar 5 pontos. E aqui no quinto ponto mesmo, eu vou colocar as pernas. Então, eu vou trazer essa sobra de fio aqui por dentro da peça. E vou repetir a mesma coisa aqui do outro lado. Com as duas sobras de fio, nós vamos fazer alguns nós aqui, apertando bem. E quando finalizar os nós, você pode passar um pouco de cola, se achar necessário. Vamos prosseguir agora fazendo 6 carreiras de ponto sobre ponto. Para cada ponto da base, vamos fazer um ponto médio. Agora que já finalizamos todas as carreiras, nós vamos fazer um acabamento aqui na parte final. Então, cortei o meu fio, vou colocar numa agulha de tapeceiro e vou fazer um acabamento simples dos pontos. Você também pode fazer aqui um ponto baixíssimo. Na sequência, pulando 2 carreiras de cima para baixo, eu vou colocar os bracinhos. Então, eu trago o fio aqui para a parte interna da peça e aqui eu vou dar alguns pontos de costura e aqui você também pode passar um pouco de cola. Faça isso com os 2 braços. Para fazer a batata, nós vamos iniciar fazendo o nó corrediço e 11 correntes. Pulo a primeira corrente, na próxima faço ponto médio. Vou seguir fazendo ponto médio por toda a extensão das correntes. Para cada correntinha da base, vamos fazer um ponto médio. Agora que chegamos aqui no final das correntes, eu vou fazer uma correntinha, viro o trabalho, e vou introduzir a minha agulha agora só nas alças de trás de cada um dos pontos. Então, para cada alça de trás, eu vou fazer um ponto médio. Vamos prosseguir dessa forma por todos os pontos. Quando finalizar a carreira, retire a agulha e dobre a peça dessa forma. Introduza a agulha aqui no primeiro ponto, pegando apenas uma alça, e vou passar essa alça que estava na agulha
por dentro deste ponto. Na sequência, vou utilizar apenas uma alcinha deste lado e do outro lado, pego apenas a alcinha de trás do ponto. Aqui, faço um ponto baixíssimo. Sigo desta forma por todos os pontos. Aqui no final, corto o meu fio, passo os 2 fios por dentro da última laçada e vai ficar dessa forma. Corto o excesso de fio e aqui nós vamos fazer 5 batatas iguais. Para os olhos, eu fiz o anel mágico e 8 pontos médios. Para a parte interna dos olhos, vou utilizar 2 meia pérolas pretas. Eu vou deixar a numeração aqui na descrição. Com o fio amarelo, você vai deixar uma sobra de fio de mais ou menos uns 40 centímetros. Vou fazer o nó corrediço. Na sequência, vou passar esse fio que está por baixo, por cima da agulha, e vou segurar aqui bem no nó corrediço. Vou laçar o fio que está acima e passo por dentro das 2 alças. Agora, é só repetir o movimento desta forma, laço, passo por dentro das 2 alças, o fio que está por baixo sempre passa por cima da agulha, e nós vamos repetir este ponto por 24 vezes no total. Caso você tenha que contar, aqui na lateral você vai contar os vezinhos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim até 24. Vai ficar dessa forma. Arrematei os fios por trás aqui da peça. Feitas 5 batatas fritas, nós vamos pegar a nossa peça, colocar um pouco de enchimento dentro, apertar lá para baixo e vou passar cola de silicone aqui perto das bordas. Nessa etapa, você também pode costurar, se você preferir. E aqui nós vamos colocar as batatas de forma bem orgânica. Então, uma vai ficar acima da outra, dessa forma. E agora é só pressionar para colar bem. Para colar os olhos, também vou utilizar um pouco de cola de silicone e vou colar aqui na parte superior da minha peça, dessa forma. E aqui você vai colar da forma que você achar mais legal, tá bom? Para fazer o M do MEC, eu vou dobrar a peça amarela em 2 e vou pressionar aqui bem no meio para marcar.
Depois de marcar essa parte no meio, eu vou passar um pouco de cola em 3 pontos. Eu vou colar dessa forma, mas você também pode costurar ou criar a sua própria forma de colar o M, tá? Então, essa é uma forma bem simples e vai ficar assim. Agora é só colocar a argola de chaveiro, eu vou colocar aqui na parte de trás da minha peça, mas é opcional. Esse é o resultado do nosso primeiro chaveiro em crochê. Essa batata frita do McDonald's. Espero que você tenha gostado e vamos lá para a próxima ideia. Comece fazendo o anel mágico. Para a primeira carreira, vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel. Fecho o anel mágico. Introduzo a agulha no primeiro ponto. Aqui faço 2 pontos baixos. Primeiro ponto, segundo ponto baixo, no mesmo ponto. Marco o primeiro ponto. E na sequência, vamos fazer 2 pontos para cada ponto da base. Vamos ficar com um total de 12 pontos baixos. Faço o acabamento da sobra de fio do anel mágico, faço um nó e corto o excesso. Para prosseguir, aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo, marco este primeiro ponto. No próximo ponto, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Vamos seguir fazendo um ponto, um aumento por toda a volta e vamos terminar a carreira com 18 pontos. Retiro o marcador, faço o primeiro ponto da carreira 4. Agora, vou marcar pegando esta alça aqui da frente do ponto. E, na sequência, vamos fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto. Então, da quarta carreira até a carreira de número 7, vamos fazer um ponto para cada ponto da base,
cada carreira com 18 pontos. Finalizada todas as carreiras, nós vamos iniciar a 8ª carreira fazendo um ponto baixo, marco esse primeiro ponto. Na sequência, vou alongar a alça que está na agulha e vou pegar as 2 alças de fora dos 2 próximos pontos, puxo o fio, laço, passo por dentro dos pontos, laço e tiro as 2 alças. Prossigo fazendo um ponto baixo no próximo ponto, alongo, busco as 2 alças de fora dos 2 próximos pontos, laço, passo por dentro dos pontos, laço e tiro as 2 alças. Esta sequência vai se repetir por toda a volta, um ponto, uma diminuição. Na sequência, vamos preencher a nossa peça com fibra sintética. Para a última carreira da esfera, nós vamos fazer apenas diminuições. Então, vou fazer 6 diminuições no total, sempre alongando a alça que está na agulha para facilitar a execução das diminuições. Então, marco o primeiro ponto e sigo fazendo 6 diminuições. Agora, nós vamos alongar a última laçada, corta dentro dela, retira o marcador, vamos colocar um pouco mais de enchimento, se necessário. Coloco na agulha de tapeceiro e agora eu vou passar apenas nas alças de fora de cada um dos 6 pontos. Introduzo a agulha dentro do anel mágico invertido, passo em qualquer lugar da peça, depois escondo o fio por dentro da peça. Corto o excesso. Faça 2 esferas iguais. Com o fio verde, faça o nó inicial. Na sequência, vamos trabalhar 7 correntes. Pulo a primeira corrente. Aqui na próxima, faço um ponto baixo. Laço. Na próxima corrente, introduzo a agulha. E vamos fazer um ponto médio. Laço e tiro todas as alças. Agora, na próxima corrente, vamos fazer um ponto alto, laço,
Faço um ponto alto, laço, agora faço um ponto médio na próxima corrente, e aqui na última corrente da base, vamos fazer 3 pontos baixos. Laço, venho aqui na próxima alça, introduzo a agulha, faço um ponto médio, faço um ponto alto aqui na próxima alça. No ponto seguinte, faço mais um ponto alto. Um ponto médio na alça seguinte. E 2 pontos baixos aqui na última corrente. Fecho a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Faço 8 correntes. Pulo a primeira corrente, na próxima faço um ponto baixo, um ponto médio na seguinte. Faço 2 pontos altos, um ponto para cada ponto. Um ponto médio na corrente seguinte. Na próxima correntinha, faço 3 pontos baixos. Do outro lado das correntes, vamos fazer um ponto médio aqui na próxima alça. Dois pontos altos, um ponto para cada ponto. Um ponto médio no ponto seguinte. E 2 pontos baixos na última corrente. Corto o fio. E vamos fazer um acabamento. Para continuar, vamos fazer um cordão com 30 correntes. Deixe uma sobra de fio em cada um dos lados. Introduza a agulha na corrente que separa as duas folhas e passo o cordão com correntes por dentro. Repetindo as duas primeiras carreiras, termino com 12 pontos, faço na cor verde, no final faço um acabamento. Vou passar a sobrinha de fio das correntes aqui por dentro desta peça
e fazer um acabamento com as 2 sobras de fio, prendendo bem. Faço a mesma coisa do outro lado. Agora, vou passar um pouco de cola de silicone, mas você também pode costurar se você preferir. Faço o anel mágico e 5 pontos baixos dentro do anel. Na sequência, fecho o anel mágico e faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Subo 2 correntes e aqui no primeiro ponto faço 2 pontos altos. Faço 2 correntes e um ponto baixíssimo aqui no mesmo espaço. Vou repetir por 5 vezes. 2 correntes, no próximo ponto, faço 2 pontos altos. Trabalho novamente 2 correntes e um ponto baixíssimo aqui no mesmo espaço. Para finalizar, deixe uma sobra de fio para aplicação da miçanga. Faça este acabamento. E agora eu vou utilizar uma miçanguinha, então vou deixar a numeração aqui na descrição, tá? Então, já passei minha miçanga, na sequência, vou arrematar o fiozinho aqui por trás da peça. Agora é só colar a flor bem no centro das folhas. A segunda ideia de chaveiro em crochê de hoje é essa frutinha super linda e muito fácil também de ser feita em crochê. Uma bela ideia como lembrancinha. Inicie com o anel mágico. Faça 6 pontos baixos dentro do anel. Feche o anel mágico. Faça um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Marque este primeiro ponto. No ponto seguinte, faça 2 pontos baixos, um aumento. No próximo ponto,
Introduza a agulha e faça um ponto baixo. No ponto seguinte, faça 2 pontos. Esta sequência nós vamos repetir por 3 vezes no total e vamos ficar com 9 pontos no final da carreira. Arremate o fio do anel mágico, faça um pequeno nó e corte o excesso de fio. Para a próxima volta, faça um ponto baixo e marque este primeiro ponto. No ponto seguinte, vamos fazer um ponto baixo. Aqui no próximo ponto, vamos fazer 2 pontos no mesmo ponto da base. E esta será a sequência: 2 pontos baixos, um aumento por 3 vezes e vamos ficar com 12 pontos. Para a próxima volta, vamos fazer o primeiro ponto da carreira, marco este ponto. Sigo para o próximo ponto, faço um ponto baixo. E no ponto seguinte, mais um ponto baixo. Ficamos com 3 pontos baixos aqui no início. E no próximo ponto, vamos fazer 2 pontos no mesmo ponto da base. E vamos repetir esta sequência de 3 pontos, um aumento por 3 vezes e vamos ficar com 15 pontos. No primeiro ponto, faço um ponto baixo, marco este primeiro ponto da quinta carreira e vamos prosseguir fazendo mais 3 pontos. Segundo ponto, terceiro e quarto. Feitos 4 pontos baixos, aqui no próximo ponto, vamos fazer um aumento. Repetir esta sequência por 3 vezes e vamos ficar com 18 pontos. Para a próxima volta, vou fazer o primeiro ponto, marco e aqui no início vamos fazer 5 pontos baixos. Já tenho 2, 3, 4 pontos, 5.
Feito os 5 pontos baixos, no próximo ponto, vamos fazer um aumento. Vamos seguir fazendo 5 pontos baixos, um aumento por toda a volta. Para a carreira 7, vamos fazer 6 pontos baixos aqui no início. Coloco meu marcador no primeiro ponto. Sigo fazendo o segundo ponto, terceiro, quarto, quinto e sexto ponto. E no ponto seguinte, vamos fazer um aumento. Sigo desta forma por toda a volta. Para prosseguir, vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Vou colocar meu marcador aqui nesta alça do meio do ponto, a alça da frente. E na sequência, vamos seguir fazendo ponto sobre ponto por 3 carreiras, ou seja, para cada ponto da base, vamos fazer um ponto baixo. Cada carreira com 24 pontos. Finalizamos as 3 carreiras de ponto sobre ponto. Vou retirar o meu marcador. E para o início dessa carreira, vamos fazer 3 pontos. Marco aqui o primeiro ponto. Sigo para o segundo ponto baixo e terceiro. Alongo a alça que está na agulha e vou buscar as 2 alças de fora dos 2 próximos pontos, puxo o fio que está vindo do novelo, passo por dentro das 2 alças, laço, tiro as 2 alcinhas, finalizando a diminuição. Vamos prosseguir fazendo 3 pontos, um ponto para cada ponto da base. Alongo a alça que está na agulha, busco as 2 alças de fora dos pontos, puxo o fio do novelo, laço, passo por dentro as 2 alças, laço e novamente tiro as 2 alças. Depois de repetir por 4 vezes, aqui no final vão sobrar 4 pontos baixos e vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da base. Vamos terminar a carreira com 20 pontos. Para prosseguir, vamos retirar o marcador. Vou fazer o meu primeiro ponto, marco. No próximo, também faço um ponto baixo. Então, no início, ficamos com 2 pontos. Agora, eu vou fazer uma diminuição igual às anteriores. E na sequência, vou seguir fazendo 2 pontos, uma diminuição por 5 vezes. E vamos ficar com 15 pontos nesta carreira. Pronto, pessoal. Agora que já terminamos esta carreira, vou retirar o meu marcador.
Para a próxima volta, vamos iniciar com um ponto baixo, marco este ponto. Agora, vamos fazer uma diminuição igual às anteriores. E vamos seguir fazendo um ponto, uma diminuição por 5 vezes. E vamos ficar com 10 pontos. Na sequência, vamos preencher a nossa peça com fibra sintética. Para a última carreira do morango, eu vou alongar a última laçada e vou buscar todas as alças de fora de todos os pontos. Vamos fazer 5 diminuições. Já fiz a minha primeira diminuição, vou colocar o meu marcador e vou seguir fazendo as minhas diminuições como as anteriores. Na sequência, nós vamos fazer o anel mágico invertido, então eu vou cortar o meu fio, deixando uma pequena sobra, coloco na agulha de tapeceiro e vou passar apenas pelas alças de fora de cada um dos 5 pontos baixos. Depois aperto, introduzo dentro do anel mágico invertido e saio em qualquer lugar da peça. Para bordar os detalhes, eu vou utilizar um fio rosa escuro, mas pode ser qualquer cor da sua preferência. Com a agulha de tapeceiro, vou introduzir em qualquer parte do morango e sair do outro lado. Deixo uma sobra de fio para acabamento e vou seguir fazendo as sementes, pegando apenas um ponto de distância e separando bem uma das outras. Quando achar a quantidade suficiente, você vai chegar aqui no mesmo ponto que iniciou, junto da sobra de fio, dá um nó com as duas sobras, introduza no mesmo espaço do nó e corte o excesso de fio. Você também pode fazer na cor tradicional do morango. Para fazer o cordão, eu fiz 40 correntes. Na sequência, vou pular uma corrente da base, na próxima introduzo a agulha, faço um ponto baixíssimo. Sigo fazendo um ponto baixíssimo por todas as correntes e vamos ficar com 39 pontos no total.
Quando terminar todos os pontos, faça uma corrente, arremate deixando uma pequena sobra. Introduza a agulha no primeiro ponto baixíssimo, passe as 2 sobras de fio e tá pronto o cordão. Para iniciar as folhas, faça um anel mágico com 10 pontos baixos dentro dele, feche com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Suba 2 correntes, lace, no próximo ponto, aqui está o primeiro, então no segundo ponto, introduza a agulha e faça um ponto alto. Agora faça 2 correntes, introduza a agulha pegando as 2 alças de cima do ponto alto e faça um ponto baixíssimo, finalizando o ponto picô. Na sequência, 2 correntes e um ponto baixíssimo no próximo ponto. Novamente, faça 2 correntes, lace. No próximo ponto, faça um ponto alto. Agora, 2 correntes. Introduza nas 2 alças de cima do ponto, faça um ponto baixíssimo, finalizando o ponto picô, 2 correntes e um ponto baixíssimo no próximo ponto baixo. Na sequência, repita por 5 vezes este padrão. O último ponto baixíssimo, eu vou colocar aqui bem no primeiro ponto e vai ficar dessa forma. Faço uma corrente, corto o meu fio deixando uma pequena sobra para acabamento. Na sequência, eu vou colocar o cordão que fiz anteriormente por dentro do anel mágico e aqui vou fazer alguns nós de acabamento. Agora é só passar um pouco de cola de silicone aqui na parte inversa da folha, lembrando que você também pode costurar, deixando uma sobra de fio mais longa na parte da folha. E este é o nosso primeiro modelo. Para fazer as folhas de cima, nós vamos iniciar fazendo 7 correntes. Pulo uma corrente da base, na próxima faço ponto baixíssimo, na seguinte ponto baixo, laço, na próxima corrente faço ponto médio, laço, na próxima correntinha faço um ponto alto, na seguinte faço um ponto médio, um ponto baixo e um ponto baixíssimo aqui no mesmo espaço. Agora é só repetir 7 correntes, pulo uma corrente, faço um ponto baixíssimo, no próximo ponto um ponto baixo, no seguinte um ponto médio, na próxima corrente um ponto alto, um ponto médio na seguinte e na última um ponto baixo e um ponto baixíssimo.
Passo para a próxima folha e vamos iniciar o acabamento. Então, vou fazer um ponto baixíssimo, uma corrente. Na próxima corrente, faço um ponto baixíssimo, uma corrente, contorno as duas folhas desta forma, fazendo um ponto baixíssimo, uma corrente. Pronto, pessoal, vai ficar dessa forma. Aqui eu vou cortar, deixando uma sobra para acabamento. Coloco numa agulha de tapeceiro e vou esconder pela parte de trás da peça. Para fazer a folha, nós vamos fazer o anel mágico com 5 pontos baixos. Aqui no último ponto, vou fazer uma troca de cor. Deixo as duas últimas alças livres. Pego a minha cor branca, laço e passo por dentro das duas alças. Faço um ponto baixíssimo para fechar a carreira, duas correntes, laço, no mesmo ponto da base, faço 2 pontos altos. Primeiro ponto alto, segundo ponto. Duas correntes, no mesmo ponto, faço um ponto baixíssimo. Vamos repetir esta sequência por 5 vezes. Então, vamos fazer duas correntes, no ponto seguinte, 2 pontos altos. Faço duas correntes e um ponto baixíssimo no mesmo espaço. Aqui na parte de trás, vamos fazer alguns nozinhos e cortar o excesso. A nossa terceira e última ideia de chaveiro em crochê de hoje é esse moranguinho em amigurumi. Espero que você tenha gostado dessas ideias de chaveiro em crochê guloseimas e eu tô te esperando no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e também inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrita ainda. Até mais!